Vamos para mais um Evangelho. Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. E os tópicos são: fazer o bem sem ostentação, os infortúnios ocultos, o obolo da viúva, convidar os pobres e estropiados, e nas instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, a beneficência, a piedade, os órfãos. Capítulo fantástico. Mais uma vez, aconselho demais a leitura, porque, como eu um dia não sabia, muitos ainda não sabem a diferença da caridade material para a caridade moral. E muitos se acham caridosos, fazendo a aplicação daquilo que a gente aprende na Umbanda, que é o dever moral, doar o que lhe sobra, não compartilhar o que se tem, né? Vamos conversar um pouquinho mais sobre este capítulo. Por conta do atraso da evolução moral da humanidade, ainda se faz necessário a caridade material, que não passa de dever moral, doar o que lhe sobra, a mais fácil e a que embeleza imagens em fotos. E mesmo assim, não é em número suficiente a ponto de acabar com a fome nesta terra. Porém, a caridade que nos eleva à salvação é a caridade moral, o doar-se, fazer o bem pelo bem, aquela que, na doação, não se faz conta de quanto irá lhe sobrar, pois ninguém sabe o quanto de tempo tem nesta terra. E fora o tempo, a necessidade de ter para doar, o amor, a compreensão, a compaixão, o respeito, a bondade, etc., que na sua aplicação os benefícios são para o espírito, não para o bolso. Abençoado seja aquele que se sente feliz em melhorar a vida do seu próximo, agregando valor na utilidade da sua existência. Aquele que tem amor, doa amor com mais facilidade do que o que tem dinheiro doar dinheiro. Quantos gritam que são caridosos porque ajudam instituições que possuem nome, mas ao seu semelhante, o que está ao seu lado, nem seu ouvido ele pode doar. O homem pode calcular toda a quantia de alimento, de vestes ou de dinheiro que ele já doou, mas a caridade moral para o homem é incalculável, como por preço no tempo, no conforto de uma palavra, num abraço fraterno, na luz que passa por todos que amparam seus semelhantes, se vendo como um simples instrumento. Que Deus, com sua bondade, faça brotar no coração dos homens o amor fraternal, para que todos entendam o propósito de estarmos todos juntos, amarmos uns aos outros como Deus nos ama. Família, nós, seres humanos em evolução, estamos aprendendo ainda a lei de amor. Era para estarmos no ápice da sua aplicação, no máximo dela. Mas nós entendemos que só doa aquilo que se tem. Então, a espiritualidade vem nos auxiliar sempre, a todo momento, ao nosso melhoramento moral, para que nós, aprendendo a fazer o bom uso das leis divinas, nos melhorarmos ao ponto de estarmos bem, em todos os sentidos. Nós somos auxiliados pela espiritualidade para ficarmos bem em todos os sentidos, porque aprendemos que o pacote da paz possui tudo. A gente não tem paz se não tiver saúde, a gente não tem paz se a gente não tiver família, a gente não tem paz se a gente não tiver dinheiro, a gente não tem paz se a gente não tiver alegria. Enfim, o pacote da paz ele é completo e a espiritualidade nos auxilia a nossa compreensão de nós mesmos, para que a gente, estando em paz, seja possível a aplicação da verdadeira caridade, que é o doar-se. Não tem como alguém feliz entrar num ambiente e não contagiar com a sua felicidade. Ele vai espalhar sorriso ainda que ele não queira, ainda que ele não perceba. Não vai ter peso para ele. Ele vai estar
ele estando bem, ele vai entrar num ambiente, tudo que tiver em desordem, ele vai achar um meio de melhorar aquilo. Ele vai achar um meio de auxiliar para que aquilo mude e se torne melhor. De mesmo modo, é impossível alguém entrar num ambiente chateado, magoado, com raiva. É impossível ele entrar e doar outra coisa que não seja isso. Por isso que a gente aprende na Umbanda que pessoas curadas curam pessoas e que pessoas feridas ferem pessoas. A necessidade da compreensão do respeito é para que a gente compreenda as pessoas nas fases que elas estão passando, não é assim? Porque é necessário muita compreensão para isso. Nós seres humanos, não somos perfeitos, não seremos felizes 24 horas por dia, porque a felicidade não é deste plano, a gente já aprendeu isso, mas o que a espiritualidade busca nos auxiliar a compreender é que nós tenhamos certo qual é a nossa parte e como as coisas são, para que mesmo que num dia que a gente não esteja bem, a gente esteja certo do que está acontecendo e fazendo o que pode ser feito. Fazendo o que pode ser feito. A gente aprende que os 50% é da espiritualidade de Deus e os outros 50% é nosso. Nossa busca é conseguir fazer 0,5%, tá bom. Amanhã é outro dia. No outro dia você conseguiu fazer 10%, nossa, maravilhoso. Maravilhoso. Você pode ajudar? Ajuda. Não pode ajudar? Não se preocupa. Só não atrapalha. Olha como não tem peso. Não tem peso o caminho do amor. Só que é necessário que a gente compreenda as coisas como de fato elas são. Como de fato elas são. A gente gosta muito das precificações das coisas, não é? Mas tem coisas que têm valor, não tem preço. Ela tem valor, não tem preço. Você pode ter certeza que na aplicação que ainda se faz necessário nessa terra, que é da caridade material, se faz sim, se faz necessário. Ela não deve acabar jamais. Porque nós estamos numa terra que muitos sofrem, que muitos não têm onde morar, que muitos não têm o que vestir, que muitos não têm o que comer. E não adianta, família, você querer falar de amor, você querer falar de fé para uma barriga que dói. Não tem como. Primeiras coisas. É impossível fazer isso ao contrário. Me desculpe os que pensam ao contrário, é impossível. Uma pessoa está com dor, está com fome, você querer falar para ela de que ninguém pode mais. Primeiro, mata a fome, pelo amor de Deus. Primeiro, tira o frio. Depois você senta para conversar. Só que o que é mais fácil para todos nós? O julgamento da parte que a gente faz, estando quites com a lei, que nós calculamos como uma verdade. Eu sou caridoso. Meu papel de caridade por mês é isso aqui, ó. Eu pego meu dinheirinho e dou naquela instituiçãozinha lá que é maravilhosa, que todo mundo conhece. E se possível ainda posto uma foto, para que todos vejam que minha parte está sendo feita, porque assim eu vou ser visto como caridoso. A gente se engana. O ser humano gosta de se enganar, mas ninguém engana Deus. Nós estamos aqui para sermos úteis ao nosso próximo em todos os seus sentidos. Em todos os sentidos. Sim, aliviar uma fome então não tem valor? Tem muito. Tem muito. Mas calma. Para isso, todos podem fazer. Não tem peso. Não tem peso. Você ter 2 pés de sapato, um que você nem usa, tá rasgadinho, você vai lá e dá. E você quer achar que seu papel na terra é esse? É só isso? Dá aquilo que você não usa? Agora, a verdadeira caridade está no doar-se. Doar-se, o que é mais fácil? Dar um prato de comida e sair andando? Ou sentar? Ou sentar ao lado? Ou conversar? Ou abraçar? Ou ouvir? O que é mais fácil? Então a verdadeira caridade é o doar-se, mas para isso. E por isso, a espiritualidade nos trata sempre primeiro, para que a gente compreenda nós mesmos. Não é eu é nós com nós mesmos. Quem eu verdadeiramente sou, quais são as minhas qualidades, o que eu estou agindo como defeito, para que eu me melhore, para que eu aprenda o que é a lei de amor,
Eu estando bem comigo, aí está feito o trabalho, porque a gente doa o que tem. Então não precisa de muito, não tem peso para a caridade. Não tem peso para a caridade. Não tem cálculo. A gente não calcula, você calcula tudo que você deu de material. Isso aí você consegue calcular com uma facilidade gigantesca. Qualquer um calcula. Ah, mês passado eu dei isso, esse mês eu dei isso. Isso aí você consegue calcular. Consegue colocar o preço dele. Agora, você não calcula o auxílio, a utilidade de uma que foi na vida, a mudança que levou para uma vida, aqueles 10 minutos de conversa, aquele abraço sincero e fraterno, aquele ouvido que fez com que a pessoa se libertasse daquele peso. A gente não tem como calcular. Não tem como calcular. E a gente aprende que para que a gente seja respeitado, é necessário que a gente respeite. A gente só recebe aquilo que nós doamos. Não é assim? Nós colhemos o que nós plantamos. Então sempre a base, as primeiras coisas têm que ser feitas do indivíduo para com ele mesmo. Ele estando bem com ele. Ele entendendo que a lei é de amor. E isso não significa que nós seremos perfeitos. Significa que nós temos que entender o caminho. O caminho é esse. Então, em primeiro lugar, eu tenho que estar bem comigo. Eu tenho que estar bem comigo. Para que eu consiga, estando bem comigo, entrar num ambiente sem colocar peso e colocar condição na caridade. Porque a caridade não tem isso. É entrar num ambiente estando bem ao ponto de que se ver alguém que não está bem e vier pedir o seu auxílio, você buscar um caminho. Qual é a necessidade, qual é a primeira coisa que deve ser feita aqui para melhorar essa situação, para auxiliar essa pessoa, ponto. Não ao contrário disso. Ah, mas calma aí. Está precisando de comida, mas não trabalha por quê? Isso não é caridade. Isso não é ser umbandista. O verdadeiro umbandista, a característica do verdadeiro umbandista é a caridade. Mas, para que isso verdadeiramente aconteça, é necessário evolução moral, melhoramento moral, reforma íntima. Porque se você não estiver bem com você, você pode enganar qualquer um, mas você não engana Deus. E nem a espiritualidade de luz. Então, porque você fez um dever moral, que você tinha um sapato velho que você não usava, você doou para uma pessoa e agora está esperando da espiritualidade paz e graça. Isso não existe. Isso não existe. Porque você deu um prato de comida para um desgraçado, para alguém que estava numa necessidade, então agora você quer receber. Não existe isso. Não existe isso. Não existe isso. Como que você quer cobrar da espiritualidade algo que você não faz? Aprendemos ainda ontem, todos nós temos a capacidade de escolha. Todos nós temos um alguidar particular, onde ali nós colocamos o que nos será entregue. E nós colocamos o que a gente quiser ali dentro. Então ali dentro você pode colocar raiva, indiferença, mágoa, ofensa, você pode colocar o que você quiser ali. Porém, na entrega, se não estiver equilibrado para o bem, você não vai colher algo bom. E a culpa não é de ninguém. Nós não trabalhamos com barganha. Deus não trabalha com barganha. Deus não trabalha com barganha. E quem faz o seu movimento, quem busca suas melhores ações, quem busca estar bem com você mesmo, tendo fé, sendo grato, se esforçando, fazendo sua parte, não tem que cobrar nada. Porque é mais do que certo que vai lhe voltar. O equilíbrio do seu alguidar está pleno, está perfeito. Você errou aqui, tá bom, mas olha quanta coisa boa você fez. Vai vir isso para você. Nós temos que aprender que nós somos responsáveis pelo nosso melhoramento. De que não é eu conhecer alguém, eu conhecer uma falange espiritual, que minha vida, meus caminhos serão abertos, será aberto pelas tuas atitudes, pelas tuas plantações. Pelas tuas plantações. É sem cálculo de benefício que a gente tem que viver. Nós estamos aprendendo, família. É natural que a gente não é perfeito. Nós estamos aprendendo. Tem gente que não entende qual é o papel da caridade na prática religiosa do templo sagrado. Não consegue ver a caridade de uma entidade de luz
incorpora e conversa com o auxiliante, lhe traz melhor, lhe traz esclarecimento, lhe traz um passe energético, não enxerga a caridade nisso. Por isso nós estamos para aprender, porque a caridade é o doar-se. O que tem de mais valor para o ser humano é aquilo que ele possui de bom e o tempo. Porque nós não conseguimos calcular quanto de tempo nós temos aqui nessa terra. Nós somos eternos, espiritualmente. Nessa morada terrena, o tempo é curtíssimo. Nós estamos para aprender, nós estamos para nos elucidar, para que a gente compreenda qual é a primeira coisa. Então a primeira coisa ainda para nós é olhar para nós mesmos, estando bem, se sentindo bem, sabendo qual é o seu papel de ação, de tudo que você calcula como problema na tua vida, não é? Porque é o que você pode fazer, está feito, então acabou esse problema, não, ele não tem que carregar mais peso, porque já foi feito o que podia ser feito, e auxiliar. Para quem chega num verdadeiro umbandista, que a sua ação é essa, entrar num banheiro, secar suas lágrimas e sair de lá para auxiliar o próximo. É esse o papel, a caridade. É ter o que você doar, sem ficar calculando as soluções que você ainda não alcançou na sua vida particular. Porque você está para auxiliar o próximo. Então, o amor próprio, o respeito, o auto-perdão, a fé positiva, a gratidão, os nossos sonhos, isso é para nos manter nessa linha. Agora, tudo vai ser perfeito? Esquece. A gente não está no paraíso. A gente não veio a passeio. E muitos são os que sofrem com um pouco que muitos de nós possuem, eles podem ser aliviados. A intenção da espiritualidade é fazer com que essas pessoas enxerguem isso, que elas já têm muito, mas acham que é pouco. Já têm muito, mas acham que é pouco. E muitos sofrem por não ter sequer o conhecimento de uma lei divina, achando que tem um Deus que o abandonou, achando que tem um carrasco a lhe castigar, que está nessa terra só para sofrer, não compreende as razões da sua vida. Muitos desistem desses caminhos, desistem das suas próprias vidas, porque não compreendem qual é o seu papel e o seu propósito nessa terra. E muitos de nós, com o esclarecimento que nós já possuímos, que não é tudo, está longe de ser, porque nós nunca aprenderemos tudo, mas com o que a gente acha que é tão pouco, que a gente já escutou tanto da espiritualidade, é capaz de salvar uma vida. É capaz de auxiliar, dar rumo novo para alguém que está te pedindo auxílio. E nós não calculamos isso. Achamos que é tão pouco que a gente está sempre querendo mais. É natural do ser humano isso. Isso não vai acabar nunca. Não vai acabar nunca. Primeiro o ser humano quer uma casa, ele consegue uma casa, ele vai querer uma casa maior, depois ele vai querer uma casa com piscina, depois ele vai querer uma casa com jardim, depois ele vai querer um sítio, e assim vai. O ser humano nunca vai parar de querer melhoramento e conforto, nunca vai parar. É instintivo isso. Só que nós temos que ter na consciência a utilidade que nós podemos dar o que nós possuímos e que por vezes esquecemos que não tem preço. Não tem preço. Não tem preço saber que Deus é amor, de que ninguém pode mais do que Deus, de que nós estamos vivos com o propósito de ser útil ao nosso próximo, que dessa terra a gente não vai levar nada, de que o importante é a nossa mala espiritual não estar vazia, e ali não vai ter o quanto de quilo de arroz que você deu. Ali não vai ter. Ali vai estar o amor que você espalhou. Então é necessário que a gente compreenda o quanto nós já possuímos. O quanto nós já possuímos. E que por vezes muitos se negam a compartilhar algo que não vai lhe faltar, porque o que é material por vezes falta. Você tem a escolha, ou eu cozinho esse feijão, ou eu vou fazer esse feijão para mim comer, ou eu vou dar embora e vou ficar sem. A caridade moral, nunca vai existir falta. Nunca vai existir falta.
Pelo contrário, vai estar sempre aumentando. Está sempre aumentando. Do mesmo jeito que a gente se aperfeiçoa no nosso aprendizado quando a gente exemplifica. Quando a gente faz de tudo para que a pessoa compreenda o que é necessário ser compreendido. Ninguém pode mais do que Deus, todos somos amparados. E o que é esperado da espiritualidade e de Deus é que nós nos ampare uns aos outros. Para que a gente olhe para o lado. Para que a gente olhe para o lado. Muitos escolhem a foto, mas a gente deve olhar para o nosso lado. Auxiliar as pessoas que estão diante de nós. Com o que nós possuímos de maior valor. De maior valor. O amor fraternal que nós podemos possuir. Que faz morada dentro de um coração que tem paz, que tem fé, que compreende qual é o seu papel, qual é o seu propósito e não calcula, não qualifica, não está bem porque você não fez por merecer. Isso não é caridade, isso não é ser um bandista. Se você escutou isso, meu irmão, você não escutou isso de um bandista, não foi de um umbandista. O verdadeiro umbandista você conhece pela prática da caridade, seja ela material, mas principalmente pela moral, que é o doar-se. E para isso é necessário ter. Ninguém vai amar ninguém se não tem amor próprio. Ninguém vai respeitar o seu próximo se não respeita a si mesmo. Ninguém vai auxiliar alguém com aquilo que não tem. Então a nossa busca não é ficar quantificando o tanto de benefícios que eu estou produzindo para cobrar o que eu vou receber. Porque não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. É a gente manter neste caminho, não desistir do caminho do bem e entender que eu não tenho que calcular nada. Eu só não posso me desviar deste caminho, que é estreito, mas que vai trazer todo tipo de benefício para a minha vida. Ainda que materialmente não seja pleno, eu não vim aqui para isso. Nós temos que entender qual é o nosso propósito de vida. Por vezes as pessoas calculam o bolso e esquecem da fala. E nós estamos aqui para aprender essa grandiosa diferença do bolso e da fala. Do bolso e da fala. O que é mais fácil, né, família? Por isso a gente entende que o caminho é estreito. Ele é estreito, mas a gente é amparado a compreender isso. Então, ainda se faz necessário a amostra da caridade material para que pessoas que têm um maior alcance, um poder aquisitivo, possam saciar a fome de tantos que ainda têm fome. Porque o ser humano ainda não é humano. Porque o dia que nós formos humanos, não vai ter ninguém sem casa, não vai ter ninguém passando fome, não vai ter ninguém sentindo dor, porque vai ter remédio para ele. Nós estamos aprendendo, mas a nossa busca é espiritual. O que nos eleva, o que nos traz a salvação é a caridade moral. É a caridade moral. E para isso é necessário ter. Eu não posso fingir ser bom cristão, desejando mal para aquele que eu acho que está no caminho errado. Aí é outro caminho, não é o do cristão. Então nós que somos cristãos, através da nossa sagrada Umbanda, pela hierarquia de luz, somos direcionados a limpar a nossa casa, a ficar bem com nós mesmos e parar de calcular. Parar de calcular. 2 passos que eu dei no caminho do bem, cobrar alguém. Não tem como isso. Nós não estamos aqui para isso. É o bem pelo bem. Não importa a quem. Não importa a quem. Capítulo fantástico que nos deixa bem clara a importância de possuirmos as qualidades, as características de um homem de bem para que a gente produza, seja útil ao nosso próximo e que não vai ter como nem calcular. Não tem como calcular. Se você perguntar, você pode olhar para a pessoa que é caridosa, ela não vai calcular, é impossível dela calcular o benefício que gera para o seu próximo, o teu abraço, o teu conselho, a tua luz, o teu sorriso. Não tem como, não tem como, não tem como calcular. É algo que passa por nós e nos ilumina ainda mais. Ilumina ainda mais. Só que as pessoas querem quantificar as coisas. E aí se perdem. E aí se perdem.
Era dito antigamente, porque ainda não tinha tanta compreensão, que aquele que faz a caridade à mostra já recebeu o seu benefício. Porque infelizmente o ser humano ainda nos dias de hoje é assim, é a base de troca, não é? Ah, se você fizer isso, você recebe isso de bom, se você não fizer, é castigo. Ainda nos dias de hoje, muitos ainda têm que compreender dessa maneira, mas nós somos amparados e direcionados para compreender o verdadeiro propósito de estarmos todos juntos. É auxiliarmos uns aos outros, é fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. E por vezes, a dor que mais pesa não é aquela que esvazia a barriga, é aquela que fere a alma por não compreender que é amado por um Deus que é amor. Muitíssimo obrigado por mais uma grandiosa oportunidade de estudo. Que Deus nos abençoe, que a espiritualidade de luz que nos rege nos auxilie que a todos nós vibre no amor fraternal, a ponto de sermos úteis ao nosso próximo, fazendo o bem pelo bem, sem quantificar, sem qualificar, sem precificar, porque a caridade não tem preço. O amor não tem preço. Muitíssimo obrigado. Até o próximo Evangelho.